Uma distribuição EBF Editora, produtos para a família. A Culinária de Jesus. Versão brasileira, Dublavídeo, São Paulo. Eu sempre tive o sonho de vir à Terra Santa, à Terra Sagrada, para visitar todos os lugares onde nasceu o cristianismo. Bom, um dia eu disse a mim mesmo: Guido, chegou a hora. Arrumei minhas malas, mandei um beijo para o meu restaurante e vim para Jerusalém. Bem, aqui estou. A última ceia. Que matas teus profetas e os apedrejos que te são enviados. Aqui, dessa varanda, temos uma visão maravilhosa da cidade antiga. O lugar onde um dos episódios mais dramáticos da vida de Jesus Cristo aconteceu. A última ceia. O que teriam comido Jesus e seus apóstolos naquela noite? Vamos explorar a mesa de jantar de 2000 anos atrás. Bem-vindos mais uma vez à Culinária de Jesus, o programa que procura os gostos da Bíblia no tempo de Jesus. Nesse último episódio, vamos seguir Jesus naquela última semana de sua peregrinação a Jerusalém até sua traição. Da Galileia, Jesus foi em direção da Judéia e o Vale do Jordão. Aqui também as multidões se juntaram em torno dele e ele continuou a pregar suas ideias, a recitar parábolas e curar os doentes. Ele chegou a Jericó e de lá continuou em direção a Jerusalém. Os apóstolos estavam com ele, que no caminho fez milagres e preparou seus seguidores para o que estava por vir. O Novo Testamento conta que Jesus andou nessa rota a caminho de Jerusalém. Faminto e cansado, parou para colher figos. Mas a figueira coberta de folhas não tinha fruta. Desapontado, Jesus amaldiçoou a árvore que morreu imediatamente. Este é um exemplo de como Jesus ensinava usando objetos simples do dia a dia. A lição era que a fruta do amor da vida de alguém é mais importante que as aparências exteriores.
Ao se aproximarem da cidade sagrada, Jesus mandou os ajudantes para o vilarejo vizinho para encontrar um jumento no qual ele iria entrar em Jerusalém. Pelo nome da cidade, Bethpage, podemos assumir que os figos eram abundantes. Estamos agora no vilarejo, fora da Betânia, chamado Bethpage. Reverendo William Broughton. O símbolo do figo, vocês se lembram, estava lá e Jesus e seus discípulos, mais uma vez precisando de comida, procuraram uma figueira. E com grande desapontamento viram que ela era estéril, não estava produzindo. Há uma história simbólica aqui, mais pelo significado da história que pela maldição, a árvore que certamente não está na natureza, que concerne a Deus maldizer a terra ou amaldiçoar o que ele tinha criado. E é a história de que, se nossas vidas não são produtivas, por assim dizer, então não podemos nos alimentar. E nos tornamos improdutivos, egoístas, ambiciosos em nossas naturezas. Jesus simbolizou esse tipo de preocupação sobre os que são tão bem alimentados por Deus e não alimentam as multidões por causa de seu egoísmo e ambição. Assim ele ilustra a questão na história da figueira sem fruto. Grazie, Antônio. Quando ouvi o nome da cidade pela primeira vez, pensei na origem do nome. Bethfagé significa a casa dos figos. Esse figo é uma das 7 espécies que cresciam aqui na Terra Santa na época da Bíblia. No tempo de Jesus, eles cresciam em muitas formas e eram abundantes como nos dias de hoje. Eles podiam ser secos, faziam mel deles, faziam sucos dele. A melhor forma, eu acho, é comê-los secos ou frescos assim. Delicioso. Vamos embora. Mais tarde vamos ver como podemos usar figos e seu mel na culinária. Antônio, vamos logo, Antônio. Quando Jesus entrou em Jerusalém, em cima de uma jumenta, durante sua peregrinação, como está escrito no Evangelho, mais especificamente no Evangelho de Mateus, capítulo 21. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, enquanto os outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. O evangelista dizia que, sobretudo as crianças, chamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. E aqueles que paravam para perguntar o porquê daquela agitação, a multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Ele tinha que parecer. É claro, eles disseram, assegurando que era uma visita de paz. Não era para perturbar a ordem. Não havia intenção de xingar, nem havia traço de vingança. Como era tão comum naquele tempo, e especialmente em relação a assuntos políticos. A visita de Jesus a Jerusalém tinha um propósito claro. Ele denunciou a hipocrisia daqueles que controlavam as instituições religiosas. Ele tentou mudar a atitude dos que colocavam em perigo a existência do templo sagrado, alertando seus seguidores. Mas, obviamente, isso não seria suficiente. De dia, Jesus visitou Jerusalém e profetizou a destruição do templo e da cidade.
profetizou as guerras, o exílio do povo judeu e a redenção que se seguiria. De noite, por razões de segurança, Jesus ficava em casa com seus amigos na Betânia, além do Monte das Oliveiras. Mas suas palavras já tinham sido reveladas às autoridades como um chamado de revolta. E assim, seu futuro logo estaria selado. Foi feita uma escolha, uma ação impiedosa, eu diria quase violenta, que aconteceu logo depois, quando Jesus entrou no templo do Senhor, em Jerusalém. E, como conta Mateus em seu evangelho, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam e também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, porém a transformais em covil de salteadores. Com essa declaração, ele tornou claro que queria defender a santidade do templo. No templo, Jesus virou as mesas dos cambistas e expulsou os vendedores do mercado e os vendedores de pombos. Os pombos que eram vendidos no templo eram para sacrifício. Todos que não podiam sacrificar um bezerro, sacrificavam um pombo. Como os pássaros de hoje, os pássaros da Bíblia poderiam ser assados, fritos, cozidos ou até defumados. Dessa vez, vamos fazer um pombo recheado. Para isso, vamos fazer uma mistura de trigo úmido, amassado, que ficou de molho na água. Algumas ervas, passas, um pouco de sal e uma pitada de pimenta. Misturamos tudo junto e colocamos tudo na cavidade do pombo. Assim. Agora, fechamos o pombo com 2 palitos de metal. Assim. Muito bem. Agora, vamos regar o pombo com uma mistura de azeite de oliva, vinagre e alho.
claro, não vamos esquecer de nosso famoso mel de figo. Se não tivermos mel de figo ou mel de tâmara, use mel comum. Como nós prometemos, vamos cozinhar figos hoje. Obrigado, Antônio. Você é muito gentil. Você mesmo escolheu, hein? E agora vamos colocar tudo aqui. E colocamos os figos do lado, assim. E agora vamos colocar no fogo. Muito bem. Cobrir. E voilà. A Páscoa estava chegando e Jesus sabia que seu tempo estava acabando. Ele tinha o desejo de compartilhar uma última ceia com seus discípulos. E assim ele instruiu a Pedro e João que deixassem a cidade e seguissem um homem carregando um cântaro de água para um grande cômodo superior, mobiliado e preparado. Este é o cenáculo do Monte Sião, o aposento onde, de acordo com a tradição, aconteceu a última ceia. As palavras "um grande cômodo superior" implicava numa casa de 2 andares. Há pessoas que acreditam que era uma hospedaria, outros a casa de um homem rico. Alguns acreditam que a última ceia aconteceu na casa da mãe de São Marcos, o evangelista, que, de acordo com a tradição, viveu aqui ao lado do que é hoje o monastério de São Marcos. Tudo indica que a última ceia aconteceu na noite anterior ao Seder, a refeição tradicional da Páscoa. Jesus queria dar uma última refeição aos seus discípulos, especialmente já que sabia que o fim estava próximo. Em relatos evangélicos, os discípulos tendem a enfatizar a atmosfera da ocasião. Jesus, suas palavras, seus sentimentos. Jesus partiu o pão e passou a seus discípulos. Ele abençoou o vinho e passou a taça. Ele disse: "Tomai, comei, este é o meu corpo. Bebei, pois este é o meu sangue derramado em favor de vós para a remissão dos pecados." Pois ele sabia que um deles o trairia antes que findasse a noite. Podemos adivinhar, no entanto, que o que eles comeram, especialmente considerando que era uma festa de Páscoa, mesmo tendo sido feita um dia antes. Além do pão, provavelmente matzah, devia haver vinho, peixe, carne assada, o tradicional sacrifício de Páscoa, ovos cozidos. Um prato romano muito popular e simplesmente porque era temporada. Alcachofras, pela primeira vez mencionada na região nessa época. Ervas amargas, que tinham um significado simbólico na noite de Páscoa naquela temporada. A maioria das frutas ainda não estava madura. Podemos assumir que usaram frutas frescas para os pratos. Tâmaras, damascos, maçãs, passas, etc.
Quando se trata de preparar uma refeição assim, é muito fácil me convencer para ajudar. A alcachofra recheada é muito fácil de se preparar. Primeiro, vamos fazer o recheio. Um pouco de azeite de oliva, alho, farinha de rosca, amêndoas, pimenta do reino e o finalho, um pouco de vinho branco. Agora, nós vamos rechear a alcachofra que cozinhamos antes em água e sal. E voilà! Nós cobrimos isso com ovos moídos, assim. Alcachofras inteiras podem ser recheadas, mas é mais fácil rechear só o fundo delas. E voilà, um prato à la romana. E vamos fazer uma compota de comidas secas. Qualquer comida seca pode ser usada em casa. Damasco, ameixas secas, passas. Eu adoro passas. E adicione água. E um pau de canela. Agora, vamos misturar. E deixar cozinhar. Agora nós só temos que esperar. Eu sempre tive o sonho de vir à Terra Santa, à Terra Sagrada, para visitar todos os lugares onde nasceu o cristianismo. Obrigado por nos acompanharem na culinária de Jesus. Esperamos que tenham gostado de aprender um pouco da história de Jesus e o nascimento do cristianismo de um ponto de vista um pouco diferente. Obrigado e que Deus os abençoe. Antônio. Arrivederci. Andiamo, Antonio.